Olá, tudo bem? A graça e paz de Deus, nosso Deus Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e amadas, aqui que vos fala é o pastor Éder Ribeiro. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero deixar um alerta que o Espírito Santo de Deus estava assim falando comigo e eu me alegrando com ele. Eu conversando com o Espírito Santo. Você já conversou com o Espírito Santo de Deus? Deus conversa com a gente através do Espírito dele, sabe disso? E eu senti Deus falar comigo através do Espírito Santo. E eu fiquei assim matutando. Muitas pessoas usam esse ditado, fundo de quintal, para humilhar, ou denegrir, ou esculhambar uma instituição, ou um ministério de alguém, ou um sonho de alguém, colocar para baixo alguém, e usa esse ditado, fundo de quintal. E depois eu conversando com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus me ensinando que o Evangelho de Jesus Cristo começou no fundo de quintal. Eu vou te explicar para não virar heresia, ok? Primeiro eu quero te ensinar como surgiu essa expressão fundo de quintal para nós brasileiros. Surgiu em 1970, quando era uma banda de samba, e surgiu principalmente em uma época de carnaval, de lá do Rio de Janeiro, uma escola de samba chamada Fundo de Quintal. E aí começou a ser atualizada e carimbada como uma banda no ano de 1976. Mas Fundo de Quintal, por que Fundo de Quintal? Tudo que você pensou em jogar fora, e aí você fala assim, poxa, eu vou guardar em algum lugar para ver se, analisar se serve ou não serve. Você vai logo colocar no fundo do quintal. E não somente o objeto, como o que você quer criar. Um exemplo, os grandes produtores de alimentos que hoje está estourado, primeiro começou no fundo do quintal. Mas antes disso, as bandas, os músicos, quando eles queriam começar a cantar, eles que iniciou isso no fundo do quintal, se juntavam com amigos, e aí ia para o fundo do quintal, e eles lá ajustavam. Essa parte está errada, tem que ajustar isso, consertar isso. E no fundo do quintal era o lugar de analisar o que servia e o que não servia. Era no fundo de quintal que aprovava aquilo que se deveria ser provado ou não. Era no fundo do quintal que surgiu as melhores vozes. Começou no fundo do quintal. E se não fosse o fundo do quintal, hoje você não estaria aí. Tem pessoas que treinam o que vai falar no fundo do quintal. Davi da Bíblia, que derrotou o gigante, ursos, leões, feras, ele também chegou numa época que ele estava como fosse no fundo do quintal e conversando para as plantas, assim alguns historiadores contam, e aí ele começa a contar, a dizer: Deus é tão maravilhoso, olha o que Deus fez, olha o que Deus faz, as plantas, os passarinhos, as aves do céu, e tudo que ele detalhando em um lugar bem escondido. E foi isso que no futuro Davi achou que não era o Espírito Santo de Deus falando com ele, assim como falou comigo hoje. Não fui eu sozinho, mas foi o Espírito Santo de Deus. Faltando um assunto, fundo de quintal. Algumas igrejas que são pequenas ainda são chamadas por algumas pessoas de fundo de quintal.
fundo de quintal em um sentido de querer esculhambar, dizer que é uma coisa que ainda não tem capacidade, não tem treinamento, não foi treinados, e aí gera esse ditado. Mas pensando bem, meus amados, no tempo de Cristo, quando surgiu as igrejas de Jesus Cristo, eram lugares escondidos. Era ou não era? Pois tente lembrar da história bíblica, pois que fala que é um teólogo também. O Evangelho de Jesus Cristo surgiu em lugares escondidos, casa de fulano, casa de Mateus, casa de ciclano. Lembra também daquelas mulheres uma igreja que era dirigida pelas mulheres. Na época de Lídia, quando ela se converte e quando ela recebe Paulo, bem recebido, é só você estudar a Bíblia, seja um historiador, que é muito linda essa história. Lá, quando os homens chegavam, ela sabia recepcionar os homens, bem recepcionado, até muito melhor do que alguns pastores hoje de algumas igrejas que se consideram grandes e não são. E o que acontece? Porque grande, para mim, é aquele que tem um grande mistério de Deus, grande poder de Deus nessa igreja. Essa sim eu considero grande, não por tamanho, mas pela quantidade quando eu sinto o poder de Deus naquela igreja. Ela pode ter esse vamos dizer 5x5, ou pode ser de 300 por 300, mas o que eu vejo, a primeira coisa que eu noto é: tem Deus nesse lugar aqui, né? Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar aqui, aí eu chamo essa de igreja de grande, ao contrário de muitos. E tenho notado, né, que na igreja que se diz fundo de quintal, hoje tem pessoas que aprendeu com erros. Todo mundo aprende com erro, todo mundo erra. Já vi Marcos Suleciano, na pregação dele, falar uma coisa errada e equivocada. Já vi também Abílio Santana, já vi outros, né? E outros, hoje eles se aperfeiçoaram com os erros do passado. E algumas igrejas hoje precisam também se consertar isso. Só não pode permanecer no erro. Fundo de quintal é o lugar aonde você aprova. Isso deve ser aprovado, isso não. O que você deve de fazer de início? Se capacitar, tomar cursos de capacitação de pastores, de evangelistas, de missionários, de diáconos, de presbítero, para que você seja apto na obra de Deus, seja enfiado na obra de Deus, finado, né, na obra de Deus. Hoje tem um curso de teologia do básico, médio e o bacharel. Tem um curso de mestrado em teologia, onde você passeia no conhecimento. A Escritura diz: se encher da graça e do conhecimento. E o povo erra por falta de conhecer a palavra de Deus. Então, meus amados, serve para os ministérios, serve também para você que, pastor Éder Ribeiro, eu não quero abrir uma igreja, mas você pode abrir empresa, começando aonde? No fundo de quintal. No fundo de quintal saiu várias calcadas boas, vários pães, os pães que você come hoje se delicia. Você sabia que a maioria dos pandeiros, eles criaram no fundo de quintal um lugar, um forno para fazer pão, e ali as pessoas começavam a conhecer a qualidade daquele pão. E hoje a maior padaria está esses pandeiros que começaram no fundo de quintal. Então, meus amados, se aproxime de um conhecimento como esse, como uma aula como essa que eu estou te dando, para que você venha compreender, entender que no fundo do quintal não é um lugar de você abaixar a sua cabeça, é um lugar de você analisar para fluir, como quero dizer na vida, estrear algo
projetos, empresas que